A paz do Senhor, meus irmãos. Uma alegria muito grande podermos estar juntos mais uma vez nesse domingo, compartilhando a palavra do Senhor, amém? E eu espero que todos estejam bem, temos orado por isso, né? E sabemos que o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos livrado. Nós vamos iniciar a nossa aula mais uma vez, né? Da nossa revista, nós estamos na lição 2. E vamos orar antes de começarmos a meditar, né? Vamos ter uma meditação sobre um tema bastante importante para a nossa vida espiritual como cristãos. Mas vamos orar então antes, buscar ao Senhor, né? Com a nossa oração. Amém? Curva a sua cabeça neste momento e vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos ouvir. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia que temos, Senhor, na Tua presença. Te pedimos que o Senhor esteja visitando o nosso coração, visitando a nossa vida, Pai, que possamos compreender ainda mais a Tua palavra, Senhor, neste dia. Te pedimos que o Senhor possa estar, Pai, nos dando entendimento, sabedoria, discernimento. E, Pai, que a Tua palavra possa nos moldar, visitar o nosso coração, Senhor, e que nós possamos nos aproximar ainda mais de Ti, Senhor, e Te conhecer. Revela-te a nós, Senhor, meu Deus, nesta manhã e neste dia, que possamos compreender, Senhor, ainda mais, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. É assim que nós nos apresentamos diante de Ti e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o nosso tema nesta manhã é sobre temos um diálogo piedoso com Deus, né? Vamos ver no texto, nós vamos abrir já o texto da palavra de Deus, lá em 1 Timóteo 6,6, e diz assim, gostaria que você abrisse, né? Te convido a abrir a palavra do Senhor, lá em 1 Timóteo 6,6, e diz assim a palavra de Deus: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Hoje o nosso tema, ele nos chama a termos um relacionamento mais próximo de Deus. E eu gostaria de destacar, dentro desse tema, né, diálogo piedoso com Deus, eu gostaria de destacar a palavra piedoso. Ela vai ser bastante importante para a gente conseguir compreender essa questão dessa intimidade, desse relacionamento que é vital para nós como cristãos. Então, a palavra piedoso, né, ela traz como tradução um vocábulo que lá no grego, quando a gente vai lá para a língua original, né, no grego, essa palavra é eusebeia. E essa palavra eusebeia, ela aponta para duas direções. Uma significa o relacionamento com Deus e é aquela pessoa que adora corretamente a Deus e entrega diante de Deus aquilo que lhe é devido, porque Ele é Deus. Então, ela consegue adorar a Deus corretamente. E um outro caminho, né, um caminho de mão dupla aí, então ela também nos faz entender, essa palavra eusebeia, ela nos faz entender também que nós precisamos entregar corretamente também aquilo que é devido aos nossos irmãos, ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Então ela tem esses dois sentidos, né? Ela também usada como um adjetivo, seria a pessoa que é eusebes, né? E esse adjetivo significa que é a pessoa que tem um relacionamento correto tanto com Deus como com o seu próximo. Então nós precisamos saber se nós somos eusebes ou não, né? Temos um relacionamento correto nesses dois sentidos. Então nós podemos compreender o que com isso, né? Que a pessoa que se torna verdadeiramente cristã, se ela não tem prazer, se ela não tem o desejo, se ela não tem a vontade, a satisfação de orar, então significa que tem alguma coisa que está desconecta, né? Porque aquele que é cristão, ele tem esse desejo, essa ansiedade no coração, esse anseio no coração de buscar a Deus, de conversar com Deus. Isso é algo muito profundo dentro do nosso ser. Então isso, ele dá essa ideia de que nós somos realmente verdadeiros cristãos, né?
o cristão Eusébio, aquele que é piedoso, né? O cristão piedoso. Resumindo tudo isso, né, de uma forma aí, o sentido principal dessa questão de ser piedoso significa aquele que louva a Deus, aquele que tem reverência, aquele que tem devoção por Deus, né? E isso é bom a gente compreender corretamente para que a gente saiba fazer uma autoanálise e saber se nós estamos sendo cristãos piedosos, tendo diálogo piedoso com Deus, relacionamento piedoso com Deus, né? Aquele que é cristão e que é o cristão piedoso, né? Ele tem esse relacionamento correto com Deus, ele precisa andar em algumas práticas, né? A vida dele demonstra que ele também anda em algumas práticas e nós vamos ver essas 3 práticas para o cristão piedoso. Vamos refletir sobre essas 3 práticas. Então, nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos hoje trazer uma meditação sobre essas 3 práticas que são a oração, a meditação na palavra de Deus e o jejum, que são coisas que fazem parte da vida cristã, né? Essas 3 palavras, elas são muito usadas, elas são muito compartilhadas, né, na vida da igreja. Só que a gente precisa trazer, né, aí nessa reflexão esse sentido de, será que nós estamos vivendo, né, dentro dessas práticas, ou será que simplesmente falamos, compartilhamos, falamos que elas são necessárias, ou se nós estamos realmente praticando, andando por esse caminho, indo, né, por essa direção. E então é necessário que nós vivamos sobre essas verdades, né? Uma vida de oração, de jejum e de meditação, de leitura na palavra de Deus. Se isso ainda não acontece, né, essa dinâmica ainda não acontece na nossa vida, nós precisamos buscar revitalizar isso na nossa vida cristã. Por quê? Porque isso vai fazer com que nós sejamos cristãos bem-sucedidos no nosso relacionamento com Deus e também na nossa vida pessoal e nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então isso é vital para nós, né? Nós precisamos ter essa vida dessa forma. Então vamos aqui meditar sobre esses 3 pontos, ok? Então a primeira prática que o cristão piedoso tem na sua vida é a prática da oração. E aí eu queria que a gente fizesse, né, para a gente mesmo algumas perguntas, e eu gostaria também de perguntar para os irmãos, né? O que para você significa orar? Então, pode ser que você pense e tenha uma única resposta, ou tenha várias respostas, né? Então pense um pouquinho, o que significa orar? E aí dentro da nossa lição, eu gostaria de colocar aqui que basicamente orar é termos uma conversa com Deus, é aquela pessoa que conversa com Deus, né? E uma outra pergunta que nós podemos nos fazer quando falamos em oração: como nós devemos orar? De que maneira, né, se deve orar? Também para nós pensarmos. Você pode ter a sua resposta e eu gostaria de trazer, né, aqui a resposta para esse questionamento. Como que nós podemos orar? Como nós devemos orar, né? Nós devemos o quê? Falar com Deus e esperarmos Deus falar conosco. Então nós precisamos falar e ouvir. Então, pode ser que algumas pessoas pensem assim, a orar, eu falar com Deus. Mas a verdadeira oração é aquela em que nós falamos e ouvimos. Na verdade, é o diálogo, é aí o conceito ou a definição de oração. Dialogar com Deus, conversar com Deus, ok? Então, essa é a maneira correta de entendermos a oração. Quando nós falamos de oração, nós temos o principal exemplo para as nossas vidas, que é aquele que é Senhor das nossas vidas, que é Jesus, né? Isso em todo o tempo, dentro da palavra de Deus, nós encontramos aí, nós vemos Jesus, né? Enquanto ele esteve aqui como homem, ele nos ensinando e ele continua nos ensinando várias coisas acerca da oração. Então,
Por exemplo, né, vamos ver aí, se você quiser até depois verificar dentro da nossa lição, da revista, então vem aí várias passagens bíblicas, né, mas nós vamos destacar algumas aqui. Então, por exemplo, no modelo de Jesus, né, aquilo que ele nos ensinou, Jesus, ele subia ao monte, né, para orar sozinho, então para ter esse relacionamento com Deus, para buscar a Deus. Isso nós vemos lá em Mateus 14, 23. Ele ensinou os seus discípulos a orarem. Nós somos discípulos de Jesus, então ele nos ensina a orarmos. Nós vemos isso lá em Mateus 6, de 9 a 14, quando ele ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Então, Jesus se preocupou em trazer esse modelo, esse ensinamento, para que os discípulos pudessem buscar a Deus, né? Nós temos também na palavra de Deus que Jesus, ele orou lá no Getsêmani. Então nós sabemos que lá no momento da aflição, né, aquele momento tão difícil que ele passou, o que ele fez? Ele foi buscar a Deus em oração, ele foi buscar conversar com o Senhor, né, com Deus. Nós vemos isso lá em Mateus 26, 39. E até na hora da sua morte, o que Jesus fez? Ele orou, ele buscou a Deus. Lá em Lucas 23, 34, nós vemos também o Senhor Jesus orando, buscando ao Senhor. Então ele tinha essa vida de relacionamento e ele foi e é modelo para nós, né? Nós que somos cristãos. Então, nós precisamos assim compreender que o cristão, ele tem essa forma de vida, esse estilo de vida, de buscar a Deus. O cristão piedoso, ele tem esse desejo e esse estilo de vida. Então, nós podemos também nos perguntar, mas quando eu devo orar? Como eu devo orar? Vários questionamentos que, quando a gente começa a pensar, a gente vê assim, que a gente pode tentar ainda mais nos aproximar desse ensino, né? Então, como orar? Como que eu devo fazer? Como encontrar as respostas, né, corretas aí? Então, para todos esses questionamentos, existe a resposta certa dentro da palavra de Deus, tá? Então, se você tem alguma dúvida, né, sobre como orar, o que fazer, como buscar, de que forma, aonde, quando, como, então, para todas essas perguntas, existe a resposta e um modelo, um ensino correto dentro da palavra de Deus. Eu destaquei alguns aqui, e que inclusive você pode meditar depois também na sua revista. Então, por exemplo, a palavra de Deus diz: orar sem cessar. Então, esse é o modelo correto para o cristão. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, há esse versículo, né, ensinando que nós devemos orar sem cessar. Nós também temos o ensino acerca da oração, que nós podemos lutar através da oração. Então, lutamos aí espiritualmente, lutamos contra muitas vezes hostes espirituais, contra situações que vêm contra nós através da oração. Essa é a nossa arma, essa é a nossa saída, essa é a nossa ferramenta, né? Aquilo que Deus colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos ser vitoriosos, né? E pudéssemos também encontrar as respostas nele. Ele está sempre pronto a nos responder. Então nós podemos lutar em oração. Isso está lá em Romanos 15, 30. Nós podemos orar quando estivermos ansiosos. Olha só que interessante, né? Nesse tempo em que as pessoas vivem com tanta ansiedade, com tantas situações. Isso está lá em Filipenses 4, 6, quando nos sentimos ansiosos. Nós devemos também, irmãos, e isso é algo imprescindível nesse momento que estamos vivendo, e a palavra nos orienta, nós temos que orar pelas autoridades, por aqueles que estão empossados de autoridade, sobre quem Deus colocou autoridade. Isso está lá em 1 Timóteo 2, 1. Nós devemos também orar buscando o quê? O Espírito Santo, os dons espirituais, né? Sermos batizados com os dons espirituais. Está lá em 1 Coríntios 12, 31. Então, são todas orientações, direções da palavra do Senhor para que nós compreendamos como deve ser a nossa vida de oração. Então, se você tem dúvida, a palavra de Deus está recheada de orientações
acerca disso, porque Deus quer que nós tenhamos essa vida piedosa, né? Essa vida de buscá-lo com reverência, de buscá-lo com temor e termos uma vida correta diante dele. E isso tudo redundando em quê? Uma vida correta de relacionamento com os nossos irmãos, que também é consequência dessa transformação que vai acontecendo dentro de nós. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais ouvimos a sua voz, a direção que Ele tem para nós em cada situação. Amém? E a segunda prática? Vamos para o segundo ponto. Qual que é a segunda prática do cristão, que aí, no caso, cristão piedoso, né? Nós podemos dizer aí que é quase que o mesmo sentido. Sermos cristãos ou sermos piedosos. Você que é cristão ou você que é piedoso, né? Então, qual que é a segunda prática? A leitura da palavra de Deus. E eu também já venho aqui com mais uma pergunta, né, para você, para a gente poder pensar. Eu acho bastante interessante a gente fazer questionamentos, né, acerca dos assuntos que são colocados diante de nós, para que a gente possa ir mais um pouquinho mais assim, próximo nos detalhes, né? Então a gente consegue enxergar melhor os detalhes quando questionamos, não ficar simplesmente superficialmente, né, sobre aquele tema ou aquilo que nós estamos querendo conhecer. Então vem mais uma pergunta para nós fazermos para nós. Será que a leitura da palavra de Deus e a meditação nos cultos, ela é suficiente, somente nos cultos, ok? Ela é suficiente para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente, crescer espiritualmente? Somente durante o culto. Lemos, abrimos a palavra, ou até seguimos, né? Ou no caso, o pregador, para entendermos aquele tema. Será que ela é suficiente somente no culto? Então, eu acho que isso é algo para nós pensarmos, né? Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos cultivar essa prática da leitura da palavra de Deus. Ela precisa ser constante na nossa vida. Ela não pode se limitar a simplesmente um momento, a uma situação, né? Uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana, não. Ela precisa estar constantemente na nossa vida, fazer parte da nossa vida diária. Para quê? Para que nós nos alimentemos todos os dias. Isso é importante, irmãos. Mesmo que não seja para você ter que ler um livro inteiro, 10 capítulos, não. Mas todos os dias lermos uma porção da palavra de Deus e nela meditarmos. Assim nós vamos sendo alimentados, sendo fortalecidos, e podemos dizer também que somos cristãos que têm fé, que andam com fé, né? Porque a gente sabe que vem a tribulação, vem um momento mau, a palavra mesmo diz isso, vem sempre o dia mau, e para podermos crescer em fé, crescer diante de Deus, compreender ainda mais a Deus, então nós precisamos meditar sempre na palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17, diz isso, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então esse é o caminho, ela já aponta, a própria palavra de Deus já aponta qual é o caminho. Você quer ter fé? Então ela vem pelo ouvir, né? Ou ler ou meditar na palavra de Deus, ok? Se quisermos ser vitoriosos também em meio às lutas, nós precisamos da palavra, precisamos respirar a palavra de Deus. Efésios 6,17 nos ensina isso, né? Que a palavra de Deus, ela é a nossa arma que nos conduz à vitória. Ela é uma ferramenta que Deus deixou à nossa disposição para que nós sejamos vitoriosos no meio da luta. Quantas guerras espirituais passamos, quantas lutas passamos, e quando conhecemos a palavra, encontramos as saídas, encontramos as respostas, sempre Deus nos ampara através dela, através da sua palavra. Então a palavra de Deus diz que a palavra dele é a espada para nós, a espada do Espírito Santo para nós, que nós possamos tê-la em mãos todos os dias para sermos vitoriosos. Há algumas pessoas que às vezes argumentam, mas eu não consigo compreender, às vezes pegam um texto, né, abrem lá um livro, eu não consigo compreender, então eu acabei deixando de lado
acabei deixando para um outro plano, porque eu não consigo compreender bem a palavra de Deus. Mas quanto mais diligentemente nós buscamos, mais nós queremos compreender, mais nós temos sede, né, essa sede de compreensão daquilo que Deus quis dizer na palavra dele, mais o Senhor ele se revela a nós, mais ele nos dá compreensão. Isso está lá em Tiago 1,5. Diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. É prazer do Senhor nos dar a compreensão da revelação, né? nos fazer se revelar a nós, nos dar o correto entendimento daquilo que Ele deixou para nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então, assim, Deus é o mais interessado em que possamos conhecê-lo através da palavra dele. Então, meus irmãos, que você esteja estimulado a buscar essa compreensão, né? O ensino correto da palavra dele, porque ainda que muitas vezes no comecinho, né, a gente tem um pouco de dificuldade, mas se você tiver esse interesse, com certeza Deus vai te dar a sabedoria, o conhecimento, né? Isso não está limitado apenas para aqueles que cursaram teologia ou que frequentaram um seminário, não. Deus, Ele quer dar a todos essa sabedoria, todos aqueles que buscam e desejam essa sabedoria. Amém? Então, algumas pessoas podem dizer assim: mas eu não tenho esse tempo, eu não tenho tempo, e acabam deixando, né, para um segundo plano também essa questão da leitura da palavra de Deus, de ter diariamente essa prática da leitura da palavra de Deus. Isso, na verdade, irmãos, é uma questão de planejamento, né? De nós termos uma vida de disciplina, de planejamento e de determinação, assim como nós fazemos com outras áreas da nossa vida, o tempo de trabalhar, o tempo de estarmos com a nossa família, o tempo do descanso, o tempo do lazer. Então, a oração, ela precisa também estar dentro do nosso planejamento. Então, é uma questão de sermos pessoas que têm a prática dessa disciplina, né? Então, que nós possamos fazer isso na nossa vida para crescermos e termos essa vida de diálogo constante com o Senhor. Amém? Que sejamos diligentes nisso, para não termos uma vida cristã rasa. Às vezes a gente pode passar uma vida inteira dizendo que somos cristãos e termos uma vida cristã superficial, nunca nos aprofundarmos, o Senhor não poder nos levar a coisas mais íntimas. Como é bom quando Deus se revela a nós através da sua palavra, nos dando uma sabedoria profunda, nos fazendo enxergar coisas grandes, nos colocando num lugar alto para que possamos ver para a nossa vida, no nosso tempo, nos projetos de Deus, os planos de Deus que estão no coração dele para nós, coisas mais profundas, coisas que vão nos levar a ter experiências com ele e que vão nos fazer crescer, vão nos tornar pessoas melhores nos nossos relacionamentos também, para que possamos saber também orientar as pessoas, ter sempre uma palavra de conforto, uma palavra forte para que aquela pessoa possa se reerguer. Então, tudo isso faz parte da nossa vida e quanto mais buscamos, mais podemos ter essa intimidade e mais podemos nos aprofundar e crescer diante de Deus e também nos nossos relacionamentos. Amém? E a terceira prática é a prática do jejum. O cristão piedoso, ele anda por esse caminho, o caminho de jejum. Eu não sei se você tem dúvidas acerca dessa parte da vida cristã, né? Dessa questão da vida cristã. Mas o que é o jejum? Então vem lá a nossa pergunta novamente, né? O que é jejum? O que é jejuar? Então, de acordo com a palavra de Deus, jejuar significa nós nos abstermos de alimentos por determinado tempo. Durante algum tempo, nós subjugamos a nossa carne e nós nos abstemos de alimentos e nos aproximamos de Deus em oração, né? Termos comunhão com Deus,
o nosso espírito, a nossa alma, a nossa carne se subjuga e o nosso espírito, a nossa alma se aproximam ainda mais de Deus. Eles se fortalecem ainda mais em Deus. E para que será que serve o jejum, né? Para isso, para sermos fortalecidos espiritualmente. Então, lá em Mateus 4:1, eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia. Mais uma vez, nós temos o modelo de Jesus, lá nos Evangelhos, Mateus 4:1. Mateus 4:1 diz assim, né? Falando acerca da tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o verso 2 diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aí o Senhor nos ensinando, se ele teve fome, é porque ele estava sem se alimentar. Então esse é um modelo para nós como cristãos, modelo para aquele que jejua. E como deve ser feito esse jejum? Nós também temos esse ensinamento na palavra do Senhor. E fica aí mesmo nesse versículo, né? Então, se Jesus teve fome, como nós acabamos de mencionar, né? Como Jesus teve fome, então houve ali um relacionamento entre Jesus buscando a Deus, né? E ele deixou de comer. Então, é assim que tem que ser feito o jejum. Nos abstermos do alimento e buscarmos um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. E assim nós vamos o quê? Estar mais fortalecidos em todo o tempo. Vamos estar mais sensíveis. Quando jejuamos, ficamos sensíveis à voz de Deus. Conseguimos entender melhor aquilo que Deus tem para nós. Se a gente não tem essa prática, essa vida de oração, jejum da palavra, em muitas situações nós passamos com muito mais dificuldade e nem sempre temos a resposta, não conseguimos entender que caminho tomar, mas se andamos dessa forma, nós nos tornamos sensíveis e Deus em todo o tempo Ele tem o que falar conosco e a direção para nos dar. E assim, irmãos, a nossa vida ela é muito melhor porque temos as respostas de Deus, né? Precisamos então viver essa prática que é muito importante, é extremamente importante, é vital para termos uma vida vitoriosa e na presença de Deus, né? Termos esse relacionamento íntimo com Deus. Esses pontos todos, irmãos, eles são bem conhecidos por nós, né? Nós falamos durante toda a nossa vida cristã, nós falamos sobre esses pontos que são oração, jejum, a palavra de Deus, mas eles não podem ser só conceituais na nossa vida, eles precisam também ser práticos. E nós sabemos que esses são desafios para o nosso tempo, porque nós temos sempre uma vida corrida, o tempo tem sido abreviado, então são desafios, é um grande desafio, mas nós precisamos ser cristãos que têm, como já havia falado, determinação. Então, meus irmãos, como será que está a sua vida, né? Por esse caminho? Você tem andado por esse caminho na prática do jejum, da palavra da oração? Há alguma dessas práticas que talvez não estejam ainda sendo constantes na sua vida? Nós sabemos que se nós pedirmos ao Senhor para nos ajudar, Ele com certeza irá ainda mais nos fortalecer. Claro que nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é o quê? Buscar, né? Colocar aí no nosso dia, no nosso planejamento, mas também nós podemos contar com Deus, porque Ele vai ver o desejo do nosso coração e Ele irá nos fortalecer para que estejamos ainda mais em intimidade com Ele, buscando a nossa alma, toda a nossa vida, nosso espírito ainda mais íntimos com o Senhor. Então vamos neste dia meditar acerca disso e que seja essa a meditação do nosso coração e que nós possamos desejar caminhar por essa estrada, né? Por esse caminho, na direção de Deus, sendo crentes, cristãos verdadeiramente
piedosos, que dialogam com o Senhor constantemente, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um dia abençoado e que essa semana também estejamos diante do Senhor. Vamos nos exercitar nessa porção que Ele trouxe para nós hoje. Então, comece a fazer isso dia após dia e você vai ver, se nós dermos a devida importância para isso, formos corretos com o Senhor, nós vamos ver o quanto nós vamos crescer, o quanto nós vamos ganhar e quanto a nossa vida será muito mais abençoada, porque temos o Senhor que é abençoador das nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por isso que muitas vezes é tão... faz tanto parte, né, da nossa linguagem, de nós falarmos, mas que nem sempre tem sido tão praticado como é importante ser praticado por nós. Vamos orar e buscar ao Senhor nisso, então. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por essa porção da tua palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, que, Senhor, essas verdades, elas venham, Senhor, a ser praticadas por cada um de nós. Se ainda, Senhor, não temos vivido a questão da busca do Senhor em oração, Pai, essa oração de intimidade, uma oração profunda, que o Senhor nos ajude, nos visita, que esse seja o desejo do nosso coração. Também, Pai, em buscarmos a Tua Palavra, que o Senhor possa se revelar a nós, que, Senhor, cada dia mais possamos nos aprofundar, Pai, porque é tão maravilhoso quando podemos, Senhor, Te enxergar, compreender a Ti na Tua Palavra. Que o Senhor também possa nos fortalecer no jejum, Pai, que possamos, Senhor, desfrutar, Pai, dessa prática tão maravilhosa que nos leva, Senhor, a termos ainda mais intimidade contigo, a, Senhor, guerrearmos, Senhor, as nossas lutas e sermos vitoriosos. Pai, nós queremos te agradecer por todas essas ferramentas, todos esses instrumentos que o Senhor colocou, Senhor, diante de nós e nos ensinou também, Senhor, para que nós pudéssemos, Senhor, ter uma vida cristã verdadeira, Pai, uma vida piedosa. Senhor, te damos graças por isso, te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos ajude cada dia, Pai, para que possamos viver dessa forma, Pai, sendo agradáveis a Ti também. Continua falando conosco, Senhor, todos os dias, nos dá, Senhor, um dia abençoado neste domingo e nos dá, Senhor, uma semana também, Senhor, na Tua presença, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos guarda, nos livra, guarda os nossos, a nossa família, a nossa casa, Senhor, e que aqueles que ainda não Te conhecem venham também se aproximar de Ti, ver os frutos, Senhor, nas nossas vidas, Pai, e que eles sejam atraídos, Senhor, por Ti e pelo Teu amor, Senhor. Assim nós colocamos a nossa vida diante de Ti e Te pedimos que o Senhor esteja abençoando também, Senhor, a nossa casa, a nossa família, Senhor, espiritual, os nossos irmãos, Senhor, na nossa igreja, os nossos pastores. Abençoa, Senhor, cada um de nós segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Assim clamamos a Ti, Senhor. Já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigada. Que você tenha uma boa semana e que o Senhor continue a visitar o nosso coração e a falar conosco. Amém? Um grande abraço a todos. Em nome de Jesus.